salve cervejeiros do meu Brasil! Tudo bem com vocês? Tamo na área de novo. Dessa vez para apresentar para vocês o mais novo colaborador da minha cervejaria de quintal. Esse cara aqui atrás de mim, ó. Controlador novo na área, galera. Finalmente ficou pronto e eu vou poder mostrar para vocês essa belezinha aí que é, ó, fenomenal. Tem muito recurso, show de bola, que vai ajudar com certeza a gente aí que faz cerveja em casa, né? E quer ter um controle de processo aí de primeira, tá? Esse cara aqui, ele usa o sistema Brewmania QX, tá? É um sistema mais moderno que o Hard Beer. Ele não é tão popular quanto, né? Mas tem todo o potencial para chegar lá e surpreender muito a galera aí, tá? Ele tem alguns recursos aí que vale a pena ser citados, tá? Vou citar 3 dos principais dele que diferenciam ele do Hard Beer. Primeiro, ele tem conexão Wi-Fi para operação remota, tá? Então você pode conectar ele na sua rede Wi-Fi da sua casa, ou você pode gerar a rede Wi-Fi a partir dele mesmo, né? Como o Access Point, e ele vai gerar então para você. E ele vai gerar para você então uma rede Wi-Fi para você conectar o seu celular, o seu PC, seu tablet, notebook, qualquer coisa que tenha aí um navegador web, né? Um navegador de internet, né? Para você poder digitar lá o endereço IP dele, que fica aqui no display, fica o endereço IP que você digita lá no buscador, ou então você digita o endereço próprio dele, que é o bm.local, dá um enter e ele vai mostrar para você todo o painel de controle do controlador. Você consegue acessar o controlador, operar e monitorar tudo por uma interface web, ó, show de bola, com gráficos, né? Você tem todos os parâmetros em uma mesma tela, né? E toda ação que você fizer lá reflete diretamente no controlador, como se você estivesse operando daqui mesmo, tá? É muito legal. Segundo, ele possibilita que você importe receitas de qualquer software de design de receitas de cerveja. Então, se você usa o Brewer's Friend, ou se você usa o Beersmith, ou algum outro software que gere para você um arquivo BeerXML da receita, tá? Essa é a extensão do arquivo, é um XML. Então, você vai conseguir importar esse arquivo e gravar a receita direto aqui na memória do controlador. Ou seja, desenvolve a receita lá no Beersmith, quer salvar ela, salva ela o arquivo BeerXML, importa ele aqui para a memória do controlador, você acessa a receita direta do controlador já com todos os parâmetros pré-configurados para você. Você não precisa ficar lá, digita rampa 1, né, tanto tempo, tal temperatura, rampa 2, e ele já vai automaticamente colocar todos os parâmetros de braçagem para você, tá? Terceiro, ele possibilita que você tenha uma panela auxiliar para você aquecer a água de lavagem, tá? Ele faz todo o controle dessa segunda panela, dessa panela auxiliar, para você, na hora que chegar a hora de lavar os grãos, você tem lá a água no ponto já, na temperatura que você pré-determinou, prontinha para você fazer a lavagem, tá? Então, esses são os 3 principais recursos dele. Claro que tem muito mais e que eu vou tentar mostrar para vocês no vídeo. E eu espero aí, na verdade, fazer uma receita na próxima semana, né? E conforme a gente vai fazendo as receitas, eu vou tentar gravar todo o processo para vocês, conforme vai surgindo ali, etapa por etapa, para vocês verem como que funciona ele na vera, tá? Na hora do vamos ver, beleza? Um pouco sobre esse controlador aqui, a parte física, né? A parte do hardware, da montagem dele, é que ele mudou bastante, tá? Com relação aos outros controladores que eu montava, tá? Eu redesenhei totalmente o hardware, então basicamente agora o que melhorou é que eu consigo operar resistências de potência maior, tá? Com mais tranquilidade, tá? Porque eu fiz de uma forma que a corrente de potência não passe mais pela placa de circuito, né? Então toda a corrente
a corrente alta, ela passa só pelos cabos, tá? E a placa fica livre ali para só comandar e fazer as operações necessárias para tudo funcionar perfeitamente, tá? Então, toda a corrente de potência passa direto nos cabos, ou seja, eu consigo extrair o máximo de potência da resistência, tá? Consigo utilizar resistências aí até 7.000 watts, tá? Você deve estar perguntando, pô, mas por que não 8.000, né? Coloca um relé de estado sólido de 40 ampere. Aqui tem um relé de estado sólido de 40 ampere, que eu mesmo desenvolvi o projeto, tal. Uso um componente para 40 amperes, só que eu não recomendo que utilize mais de 7.000, 7.500 watts no controlador, porque você vai operar ele no limite da capacidade dele e provavelmente você tem uma decepção aí logo, tá? Porque não tem necessidade de você operar o controlador no limite da capacidade dele. Então, 7.000 watts é o ideal para você operar a resistência de forma tranquila, com uma margem de segurança boa, né? Sabendo que você não vai ficar na mão no meio da abraçagem, tá? Bom, vocês viram aí no começo do vídeo um pouco da minha primeira panela ali, uma resistência de 5.000 watts, a segunda panela também, uma resistência de 5.000 watts, e eu quero mostrar para vocês um pouquinho da interface desse controlador, tá? E o que ele oferece pra gente, beleza? Vamos lá? Então, meus caros, é o seguinte, tá? Eu coloquei aqui na minha panela auxiliar de 48 litros uma resistência de 5.000 watts, 220 volts, tá? Tá instalada ali, né? Ali tá os fios já também conectados e aqui tá o poço térmico, tá? Com o sensor já embutido, já só esperando a operação, tá? E claro, com um pouquinho de água lá também, tá? Eu quero aproveitar para falar para vocês da importância de vocês colocarem água na panela sempre que conectar o controlador na tomada e nas panelas, tá? Você pode queimar sua resistência aí se você não colocar água. Sempre simule, opere ele com água dentro da panela. Ligou na tomada, ligou na panela, água na panela, tá? Independente. Ah, mas eu já não vou acionar a resistência. Não tem problema, coloca água do mesmo jeito, tá? Para garantir. E essa daqui então é a minha panela principal, 68 litros, também tá conectado aqui os fios, tá? Da resistência. Resistência de 5.000 também, tá? Igualzinha a outra da outra panela ali, não muda nada. E poço térmico, sensor, e aqui está o nosso querido controlador, tá? Vocês podem ver que ele está numa caixa grande, né? Tem bastante espaço lá dentro. Eu organizei direitinho os fios para ficar fácil identificar. Estou usando aqui um dispositivo IDR, tá? Ele serve para proteção, evita choques elétricos. Se você porventura for tomar um choque elétrico, ele desliga automaticamente antes de você sentir o choque, tá? Existem algumas condições para você utilizar esse cara aqui, né? Esse IDR aí, esse dispositivo de proteção. E uma delas é que você só usa ela com resistências que são próprias para usar com ele, tá? Elas têm que ser resistências isoladas. Se você ligar ele, por exemplo, no chuveiro comum, aquele antigo que tem uma resistência comum, naturalmente tem uma fuga de corrente dessa resistência para a água, né? E essa fuga de corrente é detectada pelo IDR e ele desarma. Então muita gente às vezes deixa de usar sem saber disso, porque usa um chuveiro comum em casa e ele fica desarmando e não instala isso, tá? E para você usar esse cara aqui com um chuveiro, tem que ser um chuveiro específico, tá? Para utilizar com o IDR. Bom, voltando então ao controlador aqui, tá? Os sensores agora são conectados dessa forma aqui, né? Então eu tenho aqui deixa eu usar esse daqui que fica melhor. Aqui, ó, ele fica fácil de tirar, tá? Então se precisar tirar, só desrosquear aqui, ó, e puxar, tá desacoplado, tá? Esse daqui é o conector do sensor. Beleza? Vou conectar aqui de novo. Pronto. Então podem ver como que ficou a montagem da parte interna, da parte de potência aí do controlador. Esse daqui é o dispositivo que faz o chaveamento, o controle da resistência, tá? Claro que junto com ele existe todo um circuito ali na placa,
um circuito de baixa corrente, tá? E que não sofre com estresse, né? E ele é optoacoplado para proteção também. Só que se porventura você precisar trocar esse cara, você desconecta os fios, tá? Desparafusa o elemento ali, tá? Coloca o novo, conecta os fios de novo e pronto, só operar novamente. Fácil igual trocar uma lâmpada, certo? E coloquei também uma chave de liga e desliga aqui, ó. Tá? Eu aproveitei que a caixa era grande, né, e fiz toda essa montagem diferenciada aí, tá? Tem aqui uma fonte de alimentação de 2 amperes para todo o sistema e para ligar é só apertar o ON. Certo? Ele está conectando agora na minha rede Wi-Fi, tá? Se ele não achar a rede, ele vai perguntar se eu quero usar ele como access point, né? Mas ele achou a rede e se conectou, então ele já me mostra a tela principal, tela inicial aí do controlador, tá? Da interface. A gente pode ver aí as duas temperaturas. Primeiro aqui a resistência da panela principal, perdão, é o sensor da panela principal, sensor da panela auxiliar, tá? E aqui eu consigo fazer todas as operações manual, né? Automático, e aqui eu tenho as configurações. Ele é muito parecido com o Hardbeer mesmo, né? Foi feito baseado aí no Hardbeer e quem já usou o Hardbeer vai se familiarizar muito fácil com ele, tá? É muito simples de operar. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no modo manual, ele vai perguntar se eu adicionei água. Sim, adicionei, e aí ele já fica aqui pronto para receber os comandos de operação da resistência e da bomba, tá? A única coisa que eu não consigo operar no modo manual é a resistência da panela auxiliar. E eu vou explicar isso, o porquê agora, tá? É o seguinte, esse sistema aqui, ele trabalha com as resistências de forma alternada, tá? Por exemplo, quando essa panela aqui está ociosa, quando a resistência não está sendo usada, suponhamos que chegou na temperatura de set point, você não precisa mais de aquecimento, a resistência vai ficar ociosa. Aí essa daqui entra em operação, essa daqui começa a aquecer a água, tá? Se essa daqui necessitar da resistência, ele desliga aqui para ligar essa daqui. Essa daqui é sempre a resistência prioritária, tá? Ele sempre vai priorizar a panela principal. E quando está ociosa, esquenta a água de lavagem, certo? O que isso facilita para a gente? Facilita que eu não vou operar 2 elementos de forma simultânea, tá? Nunca vai ligar os 2 ao mesmo tempo, né? Imagina só 2 resistências de 5.000 ligadas no mesmo circuito, né? Vai dar uma sobrecarga e vai, se não tiver com o quadro preparado para isso, né? Vai desligar o disjuntor, né? Ou se você não tiver um disjuntor, vai queimar os fios, vai derreter, né? Então o controlador não está dimensionado para operar 2 resistências ao mesmo tempo, e isso não vai ocorrer porque o software não deixa, tá? Enquanto uma opera, a outra descansa, tá? E aí elas vão alternando o funcionamento, ok? De forma inteligente, tá? É muito bacana, vocês vão ver isso acontecer na prática, tá bom? Bom, eu acho que deu pra gente ver aqui o modo manual. Se eu quiser voltar aqui pro modo principal, eu pressiono esses 2 botões aqui de forma simultânea, 1 e 2, ele volta para a tela principal. O modo automático, né? Ele está me perguntando aqui se eu quero resumir o processo, né? Eu desliguei o controlador quando ele estava na metade de um processo, tá? Vim aqui, cliquei em off, puf, desligou. Aí ele salvou ali o momento, né? A etapa que ele estava, e agora ele está me perguntando se eu quero voltar àquela etapa. Isso é muito bacana, porque se porventura acabar a eletricidade ou você desligar o controlador por algum motivo e quiser continuar o processo da onde parou, ele pergunta para você, ele automaticamente, tá? Ele salva ali o processo na memória. Como eu não quero, eu quero começar um processo novo, eu clico em não. Adicionei água. Sparge water added. Está perguntando se eu adicionei água aqui na panela de sparge, tá? Da água de lavagem. Sim. Então ele está ligando a bomba agora. Ele vai ligar a bomba 3 vezes para tirar o ar, tá? Olha lá. Terceira vez e meshing. O
que a gente vê aqui na tela? A gente vê um H, um S, a temperatura da panela principal, a temperatura da panela secundária. Esse é o set point, é o set point, tá? 67 graus. Isso foi determinado pela receita que eu coloquei lá aqui na memória do controlador, né? Através do computador eu salvei aqui a receita. Então ele está com a resistência da panela principal acionada e a resistência da panela de sparge em stand-by ali, só esperando o momento que essa resistência descansar para essa daqui operar. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar a temperatura de set point para próximo ali de 20, tá? Para ficar um pouco mais rápido demonstrar isso para vocês. Então eu baixei a temperatura aqui de meshing para 25 graus, tá? E a temperatura está subindo já, a gente pode ver ali a resistência, ó. Já tá com aquelas bolinhas, né? Bolinhas de ar em volta, tá todo vapor aqui. E a gente vai chegar então ali, ó. A gente já pode notar que já está alternando, né? Então assim, agora a parte lógica do controlador está operando, ou seja, ele não precisa da intensidade total da resistência da panela principal. Atingiu aí a temperatura, né? E a panela a resistência da panela secundária já está ligada, enquanto a outra está desligada, que não necessita mais, né? Então a gente consegue ver aqui, a panela começou a aquecer, ó. Então beleza, ele está me perguntando aqui se chegou a temperatura, né? Chegou, sim. E agora ele vai manter aqui, vai buscar a segunda rampa, né, 63 graus. E a resistência então da panela de sparge parou um pouquinho, até ele chegar lá nos 63 graus, tá? Então o meshing já foi. Tá aí, ó. Essa aqui tá trabalhando e essa aqui tá desligada, tá? Lembrando que isso vai acontecer aqui por 4 rampas, né? E a cerveja, o mosto vai ficar aí pelo menos 1 hora sacarificando. E nessa 1 hora, enquanto as resistências vão se alternando, a resistência ali, a panela da água de lavagem já aquece a água para o sparge. Beleza? Então assim, pessoal, é só a ponta do iceberg e muita coisa a gente vai ver no vídeo que eu vou fazer mais completo, né, da abraçagem na semana que vem, tá? Então, foi só para mostrar para vocês do que a gente vai falar no próximo vídeo, beleza?